Essa é a história do universo não contada, onde temos o registro da saga do bem e do mal. Quando terminará esse conflito? Você vai hoje observar no céu, nas tábuas celestes, a história do conflito que já dura milênios. O que é Mazzaroth? Essa é uma palavra hebraica que nós conhecemos na língua ocidental por zodíaco. A palavra hebraica carrega o sentido de alguma mensagem nas constelações. E não é apenas isso que a palavra do Criador diz sobre as estrelas. A primeira coisa que o Criador mencionou foi o propósito da criação dos corpos celestiais. O texto de Gênesis 1, 14 e 19 mostra que os astros foram criados não apenas para dividir o dia da noite e alumiar a terra, mas foram estabelecidos como sinais, ou signos no latim, e estações para mostrar os dias e os anos, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O céu anuncia a glória do Criador e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Salmo 19 denota que os céus trazem uma mensagem para nós. Que mensagem é essa? Relacionada ao plano da salvação, relacionada aos fins dos tempos. Em que tempo estamos? Em que momento do relógio celestial? O termo sinais vem do hebraico ot e de atá, o que vem. Sinais que indicam, portanto, algo ou alguém que virá. Nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Jeremias 10:2, os que entendem os sinais são por estes esclarecidos, mas os que não os entendem se atemorizam. As estrelas são enumeradas e todas elas contadas. Existem 12 sinais, os signos do zodíaco, chamado de as estrelas. Em Gênesis 37:9, 11 das quais se prostraram diante de José, a 12ª. A palavra zodíaco quer dizer graus, degraus ou passos que assinalam a passagem do sol pelos céus e que correspondem aos 12 meses do ano. Eles estão relacionados com as estrelas e como o relógio celeste movimenta esses ponteiros maiores, o sol, a lua sobre as estrelas. Observe algo muito importante nessa história. Vamos começar com o primeiro signo. Muitos o atribuem a Áries, outros a Virgem, mas onde tudo começou realmente? Esta é a verdade. As estrelas foram todas enumeradas pelo Criador. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Salmo 147:4. Muitos dos nomes das estrelas ficaram perdidos ao longo do tempo, mas cerca de 100 nomes foram preservados nos idiomas árabe e hebraico, e são usados pelos astrônomos até os dias de hoje, se bem que esses desconheçam o sentido dos seus nomes. Muitos nomes são bem conhecidos nas páginas da Bíblia, ainda que a tradução seja meramente especulativa. Por exemplo, em Jó 9:9 diz quem fez a Ursa, o Órion, o sete estrelo e as recâmaras do sul. No hebraico o nome é Ash, Arcturo, traduzido na Revised Version como Ursa. Kesil, Kimã, Kesil, que é Órion, Kimã, que é a Pleiades. Em Jó 38:31-33, lemos: ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Que pergunta que o Criador fez. Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Daí nós obtendemos que as constelações das estrelas trazem uma mensagem, uma influência sobre a terra. Portanto, começaremos do início de tudo, a origem de todas as coisas, onde começou esse grande conflito entre o bem e o mal. Começamos com Capricórnio, este bode, retratado como Bafomete por sociedades secretas e o oculto. Esse foi o primeiro signo, o início de toda essa saga,
que representa exatamente a corrupção do querubim cobridor conhecido por Lúcifer, o anjo mau, o adversário. Tudo começa no signo de Capricórnio, demonstrando como Satanás se corrompeu, sendo um anjo de luz, foi seduzido pelo pecado, pelo mal, e não somente isso, começou aí a história do conflito entre o bem e o mal. Agora note algo muito interessante. Nesse relógio celeste nós temos no signo seguinte, que demonstra também eras passadas e eras atuais, nós temos aí o signo de Sagitário. Sagitário, um homem com um corpo de cavalo e com um arco na mão. Isso indica um conflito, uma luta. E nós estamos falando de um conflito pré-histórico celestial, uma guerra no céu entre os anjos. Isso está relatado em Apocalipse capítulo 12. E isso reflete a era de Sagitário. A seguir, nós temos o resultado desse conflito, que é Escorpião, um animal peçonhento, venenoso. E nós vemos uma relação com a serpente, nós vemos uma relação com uma era de enganos, de contaminação do pecado. Quando Satã, o adversário, a serpente, arrastou 1/3 das estrelas, ou leia-se, os anjos do céu. E isso remonta à era de Escorpião. A seguir nós temos um signo muito interessante que fala por si só em seu símbolo. Libra, 2 balanças representando o juízo. Como Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e jogados em uma quarentena por algumas eras. E essa história está perdida. O livro de Enoque relata poucas coisas e muitos outros livros foram tirados e escondidos de nós. Assim, temos poucas evidências sobre o assunto, mas podemos presumir que as eras posteriores marcaram essa quarentena e esse afastamento das hostes rebeldes do céu com seu líder, Satã. A seguir nós temos 3 símbolos interessantes que ocorrem após esse juízo de Satanás e seus anjos, que são os signos de Virgem, Leão e Câncer. Isso remonta a uma era em que houve um concílio no céu. Zacarias fala de um concílio entre ambos, o Pai e o Filho. O Apocalipse fala também do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano da salvação cuidadosamente preparado com muito amor para redimir não só a humanidade, não só a Terra, mas também todo o universo da contaminação do mal, a contaminação do pecado. E mostra a importância da Terra como centro desse conflito e o quanto o Criador nos ama muito antes de existirmos, como não só seres humanos, mas anjos foram arrastados para esse conflito. Nós observamos algo muito interessante. A história da humanidade começa com a criação. Logo após esse plano da salvação, que foi cuidadosamente preparado nessas 3 eras que mencionamos, nós temos a criação no primeiro signo de Gêmeos, do primeiro homem e da primeira mulher. Gêmeos pode ser muito bem uma alusão a Adão e sua esposa Rava, ou Eva. Adão e Eva seriam os gêmeos que inauguram essa era dos homens, a criação da terra. Como parte desse conflito que se estendeu à terra, nós temos aí um princípio de eras que tem a ver com a terra. E em seguida nós temos a era de Touro. O signo de Touro é o signo de um animal chifrudo, né? Ou podemos dizer é um boi. Isso nos remete a sacrifícios. Isso nos remete à era de Abraham, o pai da fé. Aí começa de fato um sistema sacrificial de animais, touros, ovelhas, bezerros, algumas aves
E Abraão, ele representa muito bem esta era de touro. A seguir nós temos uma outra era, conhecida por Áries, que é um cordeiro. E Áries frequentemente nos lembra o Messias, frequentemente ele tem uma associação com o período pós-abrâmico, que é o período de Moisés, ou Moshe. Isso representa o recebimento da lei, a Torá, a instrução do Criador. Esta é a era de Áries, que segue nas tábuas celestes. Então, depois desta era, nós temos a era de Peixes. O que Peixes representa? Sim, você acertou. A era de Peixes remonta o Messias, a vinda do Messias ungido. Aquele que multiplicava pães e peixes, aquele que chamou pescadores, aquele que arrebanhou a humanidade, que tornou muitos em pescadores de homens. Essa é a era do Messias. Isso é reconhecido até pelos ocultistas e aqueles que são envolvidos com ocultismo, com esoterismo, com misticismo. Todos reconhecem que o Cristo que veio realmente marcou uma era. Mas eles também reconhecem que esta era de peixes vai chegar a um fim. Eles acreditam que será inaugurada uma nova era. A era de Aquário. A era do mal. Nós precisamos entender que a era de Aquário, cujo símbolo é um homem com uma jarra de água sendo despejada de volta à fonte de águas, ela representa, nessa linguagem, uma renovação, comunicação. Ela representa uma mudança de paradigma tremenda. E não só o lado maligno como o lado benigno reconhecem que haverá uma grande transição e grandes mudanças estão para ocorrer. Por isso que nós estamos falando de uma era que representa o conflito final entre o bem e o mal, onde haverão grandes enganos, haverão também grandes cumprimentos proféticos e um desfecho final nesse capítulo da história entre o bem e o mal. Nós estamos falando de uma era que está prestes a ser inaugurada e que só vai terminar quando a terra for renovada e onde haverá a extinção do mal de uma vez por todas. Naum 9 diz que o mal não se levantará pela segunda vez. Meus queridos, essa é uma pequena pincelada na história do bem e do mal, no amor do Criador e do Messias por nós, nas decisões que nós temos que tomar nesse conflito e como ele terminará muito em breve. Acreditamos que, se você ainda quer saber mais, assista nossos vídeos sobre a era do mal, a era de Aquário, a era do Anticristo. Continue acompanhando nossos estudos e leia as Escrituras, sobretudo para que o Criador ilumine o seu entendimento. Até um próximo vídeo.